Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela bondade do Senhor, estamos chegando aqui para lermos juntos a Santa Palavra de Deus em mais esse dia. Estamos chegando hoje ao capítulo 26 do livro de Gênesis, que traz aqui como assunto principal Isaque peregrina na terra dos filisteus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Verso 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Verso 3. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Verso 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Verso 5. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Verso 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Verso 7. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Verso 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Verso 9. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: É minha irmã? E disse Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Verso 10. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Verso 11. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Verso 13. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Verso 14. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Verso 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Verso 16. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Verso 17. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. Verso 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Verso 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Verso 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa.
Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Verso 21. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Verso 22. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Verso 23. Depois subiu dali a Berseba. Verso 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Verso 25. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Verso 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. Verso 27. E disse-lhes Isaque, por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós? Verso 28. E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Verso 29. Que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Verso 30. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. Verso 31. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. Verso 32. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe, temos achado água. Verso 33. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Verso 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Verso 35. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Muito bem, queridos e amados irmãos, acabamos de ler mais um capítulo da Palavra de Deus, o capítulo 26 do livro de Gênesis. E eu quero reler com você os versos 2 e 3 para a nossa meditação nesse dia. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Capítulo 26, versículo 2 e 3. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Amados e queridos irmãos, Isaque enfrenta uma crise na terra de Canaã. Era uma fome semelhante à que tinha ocorrido nos dias de seu pai Abraão. Na época de Abraão,
este descera ao Egito para fugir da fome. E lá, como vimos, Abraão pôs o seu casamento em risco ao pedir ou combinar com Sara que mentisse, dizendo ali naquele lugar que ela era apenas sua irmã e não sua esposa. Sara foi levada, como vimos, ao harém de Faraó. E se não for a intervenção de Deus, ela teria sido contaminada. Ao enfrentar a mesma fome, Isaque vai para a terra dos filisteus, para Gerar, em busca de refúgio. Provavelmente, ele pensara que de lá ele iria para o Egito. Deus então intervém a fim de livrar Isaque de cair em um mal maior com a sua família, caso fosse para o Egito, como acontecera com seu pai Abraão e a sua esposa Sara. Então o Senhor vem ao encontro dele e diz, ordena a ele, não desças ao Egito. Versículo de número 2. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, quando examinamos a palavra de Deus com cuidado, vamos observar que o Egito é uma figura deste mundo de pecados. Ir para o Egito sempre é descer. O crente nunca sobe ao ir para o Egito. Esse Egito espiritual, este mundo pecaminoso. O mundo pecaminoso é o Egito espiritual que está aí ao nosso redor. Sempre que o crente ele volta às práticas do passado, às práticas erradas, pecaminosas e que Deus condena, ele sempre desce, pois se afasta de Deus e é escravizado outra vez pelo pecado e Satanás. Por isso, a ordem de Deus também para nós é a mesma que ele deu a Isaque. Não desças ao Egito. Amados irmãos, Deus já nos tirou do Egito de pecado, esse Egito espiritual de podridão moral e espiritual. Por que voltar a ele? Nós já fomos banhados no sangue de Jesus e na palavra de Deus. Por que sujar-se novamente na lama do pecado? Meus irmãos, nós descemos ao Egito quando voltamos às práticas pecaminosas de outrora. Quantos de nós, nesses dias que estão voltando ao Egito para beber água nos poços imundos deste mundo pecaminoso? Leiamos o que disse o apóstolo Pedro sobre o crente que desce outra vez para esse Egito. Diz o apóstolo, deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 de Pedro 2:22. Meu querido irmão, minha querida irmã, não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Deus já libertou você do pecado e das coisas erradas deste mundo. Não volte a elas, mas permaneça puro diante do Senhor. Permaneça em santidade, buscando agradar ao Senhor em toda a sua maneira de viver. Egito, nunca mais. Oh, glória a Deus. Termino aqui, mais uma vez, repetindo a você esta fala de Deus para todos nós neste dia. Não desças ao Egito. Medite nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, graça nós te damos por essa palavra, Pai.
de alerta, de exortação para nos livrar do abismo. Senhor Deus, muitas vezes o Egito se torna tão atrativo com as suas bandejas, com seus pratos, com as suas ofertas, e quer nos levar de volta para ele. Mas, Senhor, nesse dia o Senhor nos adverte: não desças ao Egito. Obrigado por tua voz, obrigado por tua palavra. Segura a minha mão e segura a mão do teu filho e da tua filha que me ouviram nesse dia. Que nós nunca mais, Senhor, voltemos ao Egito. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Aí, meus amados irmãos, chegamos ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Agradeço a você pelo carinho da sua companhia, de estar sempre lendo comigo a Santa Palavra de Deus, neste glorioso propósito de lermos a Palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua família de maneira toda especial. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.